Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu tributo de gratidão ao bom Deus, por sua generosidade, pelo seu amor, por sua bondade, graça, misericórdia, pelo privilégio celestial que Ele me concede, poder estar neste santuário com a noiva do Cordeiro, celebrando o seu nome e com uma dádiva divina de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o nosso bem maior, sem o Senhor nada temos, sem o Senhor nada fazemos, sem o Senhor nada podemos e sem o Senhor nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é magnífico, o Senhor é amigo, o Senhor é sustento, o Senhor é refúgio. O Senhor é fortaleza, o Senhor é escudo, o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é fiel, o Senhor é Pai, o Senhor é provisão, o Senhor é proteção, o Senhor é amparo, o Senhor é o nosso quinhão, o Senhor é a nossa herança, Ele é a nossa porção. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. E eu quero agradecê-lo pelo milagre que Ele operara na minha vida no dia de hoje, permitindo-me amanhecer vivo, inalando oxigênio e dando-me o presente de terminar o meu dia no seu santuário, com o seu rebanho, e com o privilégio de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele seja louvado em tudo. De toda a minha alma externar o meu júbilo de gratidão ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Samuel J. Marques. Expresse minha gratidão, meu respeito, minha consideração pela oportunidade riquíssima que Ele concede-me, podendo estar debaixo da sua autoridade espiritual, pastoral, e servindo ao Senhor com a igreja que o Senhor o tem confiado. Diga ao mesmo que a minha oração é que a boa mão do Senhor continue sustentando-o, dando-lhe saúde e longevidade e tornando cada vez mais o seu ministério frutífero para a glória de Jesus Cristo. Minha gratidão a Deus pela representação qualificada e muito nobre aqui hoje do pastor Samuel J. Marques, na pessoa do pastor Tiago, pastor Alexandre, e a todos os pastores, obreiros que de forma ilibada e meritória, ao lado do pastor J. Marques, ajuda a cuidar da noiva de Cristo aqui nesta cidade. Que o Senhor venha recompensá-los muitíssimo em Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia, por bondade, livro dos Salmos, de número 73. Salmos de número 73. Quando você chegar ao Salmo 73, diga graças a Deus. E vamos hoje, pela graça de Deus, ao versículo de número 26. Ao versículo de número 26. Eu vou lê-lo na versão Almeida Corrigida Fiel
E na versão que tem em mãos, diz assim a Bíblia Sagrada: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém? Vamos ler esse versículo, é uma uníssona voz, vamos todos e vamos padronizar a leitura e digam todos comigo por bondade: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Há uma probabilidade muito grande de você ter uma versão distinta da minha, e ao invés da palavra porção, você vai ter aí a palavra herança, que é a mesma ideia, é o mesmo sentido e a mesma objetividade. Por bondade, assentai-vos. E se eu posso pedir uma generosidade aos irmãos, eu vou pedir que mantenha a sua Bíblia aberta neste versículo. Eu vou utilizá-lo para fazer uma ministração expositiva para o vosso coração. Não vou falar nada que os senhores e senhoras já não saibam. Eu vou apenas lembrar aquilo que os irmãos já conhecem, e esta lembrança visa fertilizar o solo do seu coração para que, na trajetória deste ano, os irmãos possam ter combustíveis para seguir a jornada e superar as adversidades, os problemas que surgem na trajetória de cada um de nós. E essa metodologia de superação é quando a gente passa a ter uma compreensão do nosso estado de vida, tanto diante de Deus, diante dos homens e diante de nós mesmos. Esta é a minha proposta hoje aqui. Como os irmãos bem viram e são testemunhas oculares, nós hoje estamos diante do Salmo 73. Há uma probabilidade muito grande dos senhores, no exercício do desenvolvimento da fé cristã de cada um de vós, já terem ouvido uma série de ministrações baseado neste livro, neste capítulo, e o referencial a este personagem. Mas hoje, a minha proposta aqui hoje é olhar para este versículo e convidá-los a fazer uma viagem no homem interior deste salmista, deste cantor, e nesta viagem, neste seu homem interior, descobrir mecanismos, segredos, métodos, para que possamos aplicar na nossa vida e termos, assim, segredos para caminharmos, apesar das feridas que se abrem. Ao mesmo tempo, convido a olhar para este salmista e você visualizar nesta viagem, que à luz da Bíblia faremos a sua alma, você ter a possibilidade de olhar para ele e se enxergar nele, ou seja, ver a sua imagem, ver seu protótipo, ver a sua projeção, e ao mesmo tempo você fazer uma viagem no seu homem interior e enxergar a imagem, a impressão de Asaf em si mesmo, e entender que, independente da sua fé, você não está isento das intempéries que a vida oferece, e que, apesar de todas elas que podem te balançar, existe um caminho para você continuar
apesar de todas as suas debilidades. Você só não pode recuar. Você só não pode se entregar. É justamente o que o salmista vai nos proporcionar aqui. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos aqui um cântico, um louvor, uma adoração, um hino, um poema, uma melodia, uma música que faz parte do maior inário do povo de Deus, do povo hebreu, os salmos. Vale lembrá-los que salmos, na sua originalidade, é um uníssono livro, não tem capítulo, não tem versículo, mas foi divididos pelos tradutores da Bíblia para facilitar a nossa compreensão em capítulos e versículos. E este salmo foi entoado não por Davi, mas por Asaf. E aqui vai muito mais do que um cântico. Aqui vai uma exposição da sua alma, do seu sentimento, das suas dores, das suas crises, das suas verdades, das suas sinceridades, consigo mesmo e com o próprio Deus. Aqui está não só um retrato do homem físico de Asaf, mas aqui está uma projeção do seu homem espiritual, do seu homem emocional. E quando você olha para toda a linguagem de Asaf, desde o versículo 1 até o versículo de número 28, e especialmente o versículo que nós vamos utilizar hoje, você vai ver que neste salmo, ele vai apresentar que o seu homem espiritual teve uma crise. O seu homem emocional apresentou sintomas de doenças psicossomáticas. E isso veio refletir no seu homem físico. Asaf, na verdade, ele está fazendo uma exposição, uma anamnese do seu homem interior. Ele não está fazendo apenas uma apresentação da sua estrutura física ou biológica, mas ele está removendo o seu homem interior e expondo para o lado de fora, numa crise a qual ele está mergulhado, em busca de uma cura total, em busca de um tratamento, em busca de uma saída, porque ele não quer continuar numa linguagem bem odierna, lambendo as suas próprias feridas. E por que Asaf está tanto doente? Porque ele, no momento da trajetória da sua vida, sendo um adorador, sendo um músico, sendo um servo de Deus, ele tira os olhos de cima de Deus e ele vai fazer uma metodologia comparativa da sua vida, não com aquilo que Deus traçou para ele, com desígnios, com propósitos, para a trajetória da sua vida, mas ele vai fazer a metodologia comparativa da sua vida baseado na vida de ímpios, de pessoas que não têm comunhão com Deus, que a Bíblia, a própria Bíblia ensina que não tem nada a nos ensinar, que não tem nada para acrescentar, que não são modelos referenciais para nós, porque vivem alienados da comunhão e da presença de Deus. Suas trajetórias são diferentes, suas vidas são distintas, suas práticas não têm nada a ver conosco. E Asaf tira os olhos de cima de Deus e passa a olhar para a vida dos ímpios e ver que os ímpios estão prosperando e ele está na escassez. Ele percebe que os ímpios estão festejando e ele, mergulhado numa tristeza profunda, ele percebe que a vida dos ímpios estão progredindo e a dele está paralisada.
ele percebe que os ímpios estão fazendo festa, enquanto ele carrega sentimentos fúnebres. E quando ele faz a metodologia comparativa, aflora a grande crise, ao ponto de Asaf, por um passo a mais, desviar-se totalmente da presença de Deus. E não sou eu que digo isso, é ele mesmo que afirma isto, no versículo 2 do Salmo 73, quando ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase se desviaram. Ou seja, ele chegou no quase. Ainda bem que Deus nos dá a possibilidade de viver o quase. Ele disse: quase se desviaram. E ele vai dizer: pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ou seja, ele, numa linguagem bem contemporânea, ele está de ribanceira abaixo. E ele diz: eu não só desviei, eu só não abandonei a fé, eu cheguei a quase a negar a fé. Quase os meus pés saem do caminho. E ele vai dizer isto, ele vai dizer nessa crise tão profunda, e isso vai mexer com o seu homem espiritual. E ele vai alimentar a ideia que não vale a pena ser fiel a Deus. Ele vai alimentar a ideia que não vale a pena se santificar, se separar para o Senhor. Ele vai alimentar a ideia que não vale a pena cultivar uma vida inocente, pura, justa, íntegra, no altar de Deus, que tudo isso é uma perda de tempo, estar servindo a Deus, enquanto o ímpio está mergulhado na praticidade do pecado, e aquele que se reserva para o Senhor está sofrendo diariamente. E é ele que vai dizer isso no versículo 13, quando ele diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Olha o que ele está dizendo: em vão tenho purificado o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. Aí ele vai dizer no versículo 14, porque ele alimenta a ideia que servir a Deus é em vão. Ele diz: porque todo dia tem sido afligido, e toda manhã eu tenho sido castigado. Ele está mergulhado nesta crise, e mesmo ele quase se desviando, ele descobre um caminho de tratamento, de restauração, de cura, para viver o milagre, para viver o novo tempo. E ele descobre esse caminho, e ele entende que o caminho para ser tratado não é o caminho dos ímpios. Mesmo ele quase escorregando, ele busca o santuário de Deus, porque ele entende que Deus se revela no santuário. Ele entende que Deus se apresenta no santuário. E ele entende que ao adentrar o santuário, Deus sempre tem algo a fazer. Que Deus não deixa nenhum servo, mesmo que chegue se rastejando, ferido, em lágrimas, quase desviando, que Deus não deixa voltar para casa da mesma maneira que chegou no santuário. E ele entra no santuário todo machucado, em crise. Aí ele diz: até que, ainda bem que Deus coloca na nossa vida não somente o quase, mas Deus também coloca até que, diz ele, que entrei no santuário.
E quando ele entra no santuário, ele diz: então entendi. Então a primeira ação de Deus foi na sua mente, no seu entendimento, na sua compreensão. O primeiro milagre que ele vai viver é uma mudança de mentalidade. Já não tem mais pensamentos negativos, destrutivos, fúnebres, de fracassos, de invejas. Ele tem uma mudança de mentalidade. Aí ele diz: entendi que o segredo de viver com Deus não está apenas naquilo que a gente vive hoje. Que o hoje é só um processo, que o hoje é só uma escola, que o hoje é só um treinamento, que hoje é só um aperfeiçoamento, que hoje é só um tratamento, que hoje é só um amadurecimento. Mas o grande segredo de servir a Deus é o destino, é onde vamos chegar, é onde vamos alcançar, é o nosso alvo. Aí ele entende no santuário que a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, porque o segredo está no destino, porque quem serve a Deus tem um destino diferente, tem um fim diferente. Que quem é fiel a Deus, apesar das crises, apesar da dor, apesar da luta, apesar das lágrimas, apesar da escassez, já existe um alvo, já existe um lugar totalmente diferente do ímpio. E ele entende que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena prosseguir, vale a pena cultuar mesmo sangrando, mesmo quase se desviando, vale a pena. Mas ele descobre isto: seu homem espiritual é tratado, mas o seu homem emocional continua doente. Isso significa que você pode ter qualidade de vida espiritual, mas você pode ser um mendigo emocional. Porque o teu homem emocional é distinto do seu homem espiritual. E a prova disso é ele mesmo que diz no versículo 21. Quando ele diz assim: assim o meu coração se azedou. Ou seja, ele chegou no santuário, mas ele abre os seus lábios para dizer: meu coração se azedou. Isso significa que ele havia perdido o sabor da vida, porque um coração azedo é caracterizado por mágoas, amarguras, decepções, frustrações e tristezas profundas, onde a pessoa vai se tornando um defunto ambulante, porque ela vai morrendo aos poucos em si mesma. Mas ele não diz apenas que o coração dele azedou. Ele vai dizer: sinto picadas nas minhas entranhas, em outras versões, nos meus rins, que é uma representação do aspecto da natureza emocional. Ele não tinha alegria mais, não havia mais gozo dentro dele.
E ele vai resumir toda a história da vida dele no versículo que lemos. Quando ele diz assim: e a minha carne e o meu coração desfalece. Se você olhar, tem dois pronomes possessivos se repetindo na linguagem de Asaf. Dois estão no masculino, que ele diz assim: meu coração, por duas vezes, meu coração. Mas ele diz minha carne, e ele diz minha porção. Ele não está falando de outro, ele não está falando de terceiros, ele está falando de si mesmo. Ele não está baseado na vida de outro justo adorador, ele está baseado na sua própria vida. Ele está falando da sua história. E ele diz assim: e a minha carne e o meu coração. Quando ele diz a minha carne, ele não está falando de uma parte do seu corpo, ainda que biologicamente somos divididos em cabeça, tronco e membro. Mas ele não está falando de uma parte do corpo. Ele está falando da totalidade da sua estrutura biológica. Aquilo que Paulo chama de casa terrestre, de invólucro. O que cobre a estrutura óssea e compõe, juntamente com a estrutura óssea do ser humano, o corpo. E ele, para falar da totalidade do corpo, ele só usa uma palavra: carne. E ele diz que a carne e o coração desfalece. Não é só o corpo físico que está desfalecendo. Ele vai dizer que o seu coração também está desfalecendo. E quando ele se refere a coração, ele não está se referindo ao músculo cardíaco que bombeia o sangue no nosso organismo. A maioria das vezes que aparece coração na Bíblia Sagrada, está se referindo à totalidade do nosso homem interior. E o nosso homem interior, ele é constituído de duas essências, incorpórea, imaterial e espiritual, que a Bíblia vai chamar de alma e espírito. Logo em coração, ele está falando dessas duas essências. Essas essências é o que vai nos distinguir das demais criaturas, porque nenhuma outra criatura feita por Deus tem estas essências incorpóreas, imateriais e espirituais. E isso nos faz distinto, nem os anjos, querubins e serafins, arcanjos possuem. Nenhuma outra criatura vivente possui. Somente o ser humano, porque essa essência incorpórea é o que a Bíblia vai dizer que é a imagem e semelhança de Deus. É nesta essência incorpórea que vai nos fazer gente. É onde está a faculdade da razão, do pensamento, da decisão, da vontade. O poder, a totalidade da personalidade humana. E nesta essência, na alma, está alojado os sentimentos, as emoções, os desejos e as vontades, a razão, a lógica, o raciocínio. E no espírito, a produção do fruto do espírito. O espírito é o palco, é o elo de contato entre o ser humano e Deus. Haja vista que nenhum toque primário de Deus no ser humano é na carne e é na alma. É sempre no espírito. E deixa eu lhe dizer algo aqui e eu vou lhe explicar. Você já ouviu muita gente dizendo que o ser humano é corpo, alma e espírito. Nós não somos corpo, alma e espírito.
à luz da Bíblia, baseado na linguagem paulina de 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos espírito, alma e corpo, porque Deus não nos fez de fora para dentro, Deus nos fez de dentro para fora. A nossa origem não está na terra, a nossa origem está em Deus, porque a essência da nossa personalidade não veio do solo terreno, veio de dentro de Deus. É por isso que o primeiro toque de Deus no ser humano nunca é no corpo. Paulo vai dizer em Romanos 8:16, diz Paulo, que o próprio Espírito, se referindo ao Espírito Santo, testifica no nosso espírito, o espírito humano, que somos filho de Deus. Como que você tem a consciência que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo diariamente vai no teu espírito, ele dá um testemunho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não é mais escravo. Você não mendiga o pão de cada dia. Você é herdeiro. Você tem um pai. Você tem um irmão. Você tem um testamento. Você tem uma família. E isso prova tanto que o ser humano é a única criatura de Deus que Deus fez, que é a única criatura que pode estar com os olhos vendados, com os ouvidos tapados e com a boca lacrada, com as mãos algemadas e os pés amarrados. Ele pode estar no solo da lua, ele pode estar dentro da floresta amazônica, ele pode estar nas profundezas do mar, ele pode estar dentro do ventre de um grande peixe, como estava Jonas, que ele não precisa abrir os lábios. Ele, no seu espírito, ele se comunica com Deus. E Deus se comunica com ele. Veja que vocês disseram aleluia, vocês disseram glória a Deus, e vocês adoraram sem eu pedir para vocês adoraram. Essa reação de vocês não foi mecanizada, é uma comprovação de tudo aquilo que eu acabara de dizer para vocês. Por que que vocês disseram aleluia? Por que que vocês disseram glória a Deus? E por que que vocês levantaram a mão? Não é porque vocês são pentecostais e assembleanos, é porque o Espírito Santo foi no seu espírito e testemunhou um culto de adoração a Deus e disse no seu espírito, glória a Deus, disse no seu espírito, aleluia, e você reproduziu isto, aleluia, glória a Deus, porque Paulo vai dizer isso aos Coríntios no capítulo 12, versículo 3, dizendo, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito do Senhor. É por isso que você está levantando a mão. E quando ele diz, a minha carne e o meu espírito e o meu coração desfalecem, então ele está falando do seu espírito, falando da sua alma e falando do seu corpo. Ele está falando do seu homem espiritual, do seu homem emocional e do seu homem físico. Só que ele diz assim, a minha constituição tríplice está desfalecendo. Desfalecendo. E para quem ele está dizendo isto? Ele está dizendo para Deus, e ele está dizendo para si mesmo. E quando ele diz, a minha carne e o meu coração está desfalecendo, é porque ele fez uma viagem introspectiva nele mesmo e ele percebeu que existe algo anormal dentro dele. Ele chegou à conclusão que ele não está bem.
ele reconhece que algo precisa ser tratado. E, no entanto, ele faz uma exposição de como ele está. Isso vai nos ensinar o seguinte: existe um versículo bíblico que a gente só utiliza no momento da ceia e conecta esse versículo, esta palavra, a pecado. Mas esse versículo, além de servir para isto, mas não é só para ser usado em momento de ceia, tem que ser usado diariamente. É quando Paulo diz aos Coríntios 11, na primeira epístola: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Diariamente a gente tem que amanhecer e fazer um autoexame de nós mesmos, olhar para dentro de nós, para ver o que está acontecendo, porque não pense que você é a mesma pessoa que fora ontem. Biologicamente você está envelhecendo mais um dia, psicologicamente você está, após os 35 anos, descendo os degraus da vida, e você não pode pensar que você vai ser 365 dias do ano, e neste ano de 2024, 366, que você vai ser o grande herói da fé, porque você vai amanhecer dias que você não vai suportar nem a sua estrutura biológica, e ninguém do lado de fora vai fazer o exame. Quem tem que fazer o autoexame é você. Fazer essa investigação, esta sondagem, e perceber que você não é a mesma pessoa que fora ontem, que você não está adorando na mesma eficácia que estava adorando, que você não exerce mais o fervor espiritual quando abraçou a fé, que você não consegue caminhar com todo vigor como caminhava. Você tem que olhar para si mesmo e perceber que suas forças já não são mais a mesma. E não tem ninguém melhor para saber disso mesmo do que você mesmo. Outra verdade que eu aprendo aqui é a ousadia que o salmista tem, esse adorador, de dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem. Porque ele poderia maquiar, vestir uma fantasia e usar a religiosidade e viver de faz de conta. Mas ele não entra por esse caminho. Ele arranca toda a fantasia e ele opta pela genuidade, pela autenticidade, porque ele não quer mentir para si mesmo. Ele não quer enganar a si mesmo. Ele quer ser verdadeiro consigo mesmo. E ele diz assim: estou desfalecendo, tanto por dentro quanto por fora. Estou desfalecendo. O que ele nos ensina? Não viva de maquiagem. Não use fantasia. Não viva mascarado. Não viva de faz de conta. Não minta. E você sabe qual é o momento que a gente mais mente? É quando a gente pega esse instrumento, quando a gente diz: estou alegre com Jesus, quando por dentro existe um barril de pólvoras. Eu estou feliz, mas o coração está sangrando. E a Bíblia não nos ensina isto. E não adianta você se maquiar, porque a sua máscara facial revela
como está o seu interior. E não sou eu que digo isso, quem diz isso é o sábio Salomão, que ele diz: o coração alegre formoseia o rosto. Você não precisa dizer que está alegre, porque a alegria é estampada na sua face. Mas o contrário deste versículo, não adianta você estar alegre quando tem um rio de tristeza jorrando sobre você, porque você afirma que está alegre, mas o seu semblante está desfigurado, o seu semblante está caído, vê as marcas de tristeza no seu rosto, e não dá mais para usar fantasia. E na verdade, crente genuíno, filho de Deus, não usa fantasia. Ele é sincero consigo mesmo, ele é sincero com Deus, ele fala a verdade. E a prova disso, senhores, é o salmista Davi. Se tem um homem na Bíblia que deveria ser exterminado instantaneamente por Deus, é Davi. Porque Davi, quando peca com Betseba, ele não quebra apenas o sétimo mandamento, ele quebra os 10 mandamentos num ato só. Mas Deus vai chamá-lo 2 vezes na Bíblia do homem segundo o meu coração. A Bíblia vai dizer que Jesus vem da raiz de Davi. A Bíblia vai dizer que Jesus vai se assentar no trono de Davi. A Bíblia vai dizer que Jesus tem nas mãos a chave de Davi. E por que conecta Jesus a Davi? Porque apesar de tudo, Davi nunca mascarou suas dores, seus erros, seus pecados e seu homem emocional e espiritual. Quando ele foi confrontado por Natã, ele disse: sou eu este homem. Quando ele estava fraco, ele abre a boca no Salmo 6, versículo 2 e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Quando ele se sentia órfão, ele abria a boca para dizer: sou como um pardal solitário no telhado. Quando ele estava no complexo de inferioridade, ele dizia: sou como um pelicano no deserto. Quando ele estava em depressão, ele abria a boca para dizer, como disse no Salmo 31, sou como um vaso quebrado. Quando ele tinha que falar, se queixar e colocar tudo para fora, está no Salmo 142, eu derramo a minha alma perante ti, e diante de ti exponho as minhas queixas. E Deus vai dizer: tu és segundo o meu coração, porque você não maquia. Você seja sincero, querido. Deixa eu lhe dizer: está triste, diga que está triste. Estás abatido, diga que estás abatido. Está frágil, diga: eu não aguento. Peça ajuda, peça socorro. Sabe por quê? Porque o teu homem espiritual não aporta o seu homem emocional. Você não é de ferro, você não é de concreto, você não é de aço, você é de carne e osso. Você não pensa que vai amanhecer todo dia falando língua estranha e dando glória a Deus, que não vai. Vai amanhecer dia que você vai querer sumir. Vai amanhecer dia que você vai querer largar tudo. Vai amanhecer dia que o alimento matinal está à mesa, mas cadê o apetite? Ele disse: desfalecem. Deixa eu parar um pouquinho nesse verbo desfalecer. Na originalidade, esse verbo expressa a ideia de frágil, de fracasso, de desmaiar, enfraquecer.
desvanecer, cambalear. Ele está dizendo: eu estou cambaleando, eu estou me arrastando, porque eu não tenho força. Eu, como vos disse, vai ter dia que você vai procurar força, e como água de rio abaixo, parece que ela foi embora. Que você vai procurar saliva, e nem saliva você tem para engolir. Você vai procurar lágrimas, e não tem mais lágrimas. Suas pupilas estão secas. Isso não é uma questão de fé. Não é porque você está mal com Deus. Não é porque você está desviado. Não, isso não tem nada a ver com fé. Isso é porque você é gente. É porque você é de carne e osso. E você vai estar se arrastando, porque a cruz pesa. A cruz pesa. E você não é melhor do que Jesus. Jesus, quando estava na Via Crucis, levando o patíbulo para o Gólgota para ser crucificado, você já ouviu várias gente pregando que ele foi até o fim levando a cruz. Ele não levou a cruz até o fim. No meio do caminho ele desfaleceu. Ele cambaleou. E pegaram um sirineu para ajudá-lo. O sirineu que levou o patíbulo. Mas mesmo ele se arrastando, ele não olhou atrás, sangrando, com pouca força, mas continuava indo. Ele não abriu mão do propósito. Deixa eu te dar um conselho aqui. Se você não consegue correr mais, diminua os passos e dá passos largos. Se você não consegue dar passos largos, diminua mais os passos e dá passos curtos, mas não volte atrás. Se você não consegue dar passos curtos, junte os pés e vá se arrastando, mas vai. Vá se arrastando, mas vai. Porque no reino de Deus, o segredo do vencedor não está na velocidade, está na perseverança. Mas vai. É aquele que perseverar até o fim. Mas vai. E se você não conseguir se arrastejando, joga o joelho no chão e de joelho vai. De joelho vai. De joelho dá mais. De joelho vai um pouco mais. Quando os joelhos folares começarem a sangrar e não aguentar mais, se jogue no chão e como um réptil, vai se arrastando, mas vai. Vai se arrastando, mas vai. Vai se arrastando, mas vai. E quando você não aguentar mais, Deus já proveu um sirineu espiritual. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer que você não vai recuar e ficar para trás, porque esse sirineu vai te ajudar a carregar a cruz. E quem é ele? O bendito Espírito Santo. E ele está do teu lado agora dizendo: filho, filha, dê mais um passo. Eu estou contigo. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te dou graça. Sou eu que te dou força. Sou eu que te dou ânimo. Vamos comigo. Eu estou contigo. Eu não vou te deixar. Entende agora porque você chegou aqui. Você tinha todos os motivos para não estar hoje aqui. Mas por que você chegou aqui?
minha carne e meu coração desfalecem. Olhe para o verbo desfalecer e veja qual é o sinal gráfico que está depois do verbo desfalecer. Vê se é um ponto final ou veja se é um ponto e vírgula. Veja como que a mente de Deus é fértil. Veja como o Espírito Santo trabalha. Depois do verbo desfalecer não tem um ponto final, tem um ponto e vírgula. E qual é a diferença do ponto final para o ponto e vírgula? Porque se tiver ação e a minha carne desfalece, ou seja, sua vida só seria marcada por fraquezas, sofrimento. Mas o Espírito Santo não colocou um ponto final. E deixa eu lhe dizer algo aqui: não ponha um ponto final onde Deus colocou um ponto e vírgula. Não é você que escreve a sua história, não é você que diz como será o seu último capítulo. O seu capítulo, quem define é Deus. E Ele não colocou um ponto final, Ele colocou um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula. E gramaticalmente, o que é um ponto e vírgula na gramática portuguesa? É uma pausa que se dá na frase para a renovação do fôlego e do oxigênio, sinalizando que a frase tem complemento, vem algo novo aí daí. Então Deus, primeira coisa, Deus nesse ponto e vírgula está dizendo assim: eu sei que tu tens pouca força, porque eu não tenho filhos fracassados, eu tenho filhos fracos. Eu conheço a sua estrutura, eu sei que tu és pó, eu sei que você chegou aqui desfalecendo, mas agora renove o fôlego, renova o oxigênio, porque a sua jornada será longa. Eu ainda tenho algo para você, que você vai tomar posse, vai desfrutar, que teus olhos ainda não viram. Então renove o fôlego, renova o oxigênio. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: filho, filha, renova esse fôlego, renova esse oxigênio e caminhe, dê um passo a mais. Aleluia. E por obediência e ética pastoral, eu vou parar nesse ponto e vírgula. Aí no próximo janeiro profético eu venho terminar a parte B do versículo. Agora olhe para o ponto e vírgula. Por que um ponto e vírgula e não um ponto final? Porque ele chegou desfalecendo, cambaleando. E se é para renovar o fôlego, é porque ele não está morto, ele está respirando. Eu não quero mexer com a sua emoção, mas se você perceber, se só for valorizar isso na pandemia, o valor do oxigênio, se você percebesse o poder da expiração e inspiração, você vai entender: apesar de tudo, ainda estou respirando. Agora olhe para o versículo e se coloque nesse ponto e vírgula. Se coloque nesse ponto e vírgula, porque esse ponto e vírgula é o divisor de águas na história da sua vida. Se você se posicionar no ponto e vírgula e olhar para trás, tua carne, teu coração está desfalecendo. Mas se você olhar para frente, você não vai ver fraqueza, você não vai ver sofrimento, você não vai ver crise. Se você olhar para frente no ponto e vírgula, quem que você vai ver? Deus. Deus. Para trás tem fraqueza, tem luta, tem feridas, tem crise. Logo ali, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus.
Deus me trouxe hoje aqui para liberar uma palavra bíblica para a tua vida. Hoje Ele escreve uma nova fase na história da sua vida. Hoje começa um divisor de águas. Não olhe mais para trás, não olhe mais para o ano que passou. Em agosto deste ano, o Senhor Deus me pediu meu filho com 30 anos, paciente oncológico há 11 anos. Quem me acompanha nas redes sociais viu, fiz 2 cerimônias, e quando deu o último suspiro debaixo da minha mão, eu disse: eu te amo, Senhor, muito obrigado, aqui está meu Isaac. O ano 23 para mim foi de luta, de guerra, de batalha. Eu estou aqui despedaçado, esmagado, um bagaço, mas eu digo: mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus. Abra sua boca e diga: mas Deus, mas Deus, mas Deus. Por gentileza, se coloque em pé. Olhe para mim. 56 minutos e 30 segundos liberando só Bíblia para vocês. Agora olha aqui para mim. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito: se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem.
dirigir a duas classes de pessoas. A primeira pessoa é você não evangélico, que chegou aqui totalmente fragmentado, arrebentado, sem perspectiva de dias melhores na vida, morrendo em si mesmo. Ninguém acredita mais em você, nem você mesmo, e você enxerga seu futuro numa sepultura. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer que Ele te ama do jeito que você é, que teu valor excede o diamante, os rubis, e que você é especial para Ele, e que Ele não abre mão de você. A segunda pessoa que eu quero me dirigir é você que já provou o dom celestial, que não seguiu igual a Asaf, optou para ir lá fora, seguir os ímpios, e hoje nega que é filho de Deus, mas o Pai não nega a paternidade sobre você, e Ele diz: filho, eu te trouxe aqui porque eu te amo, deixa eu te carregar nos meus braços, deixa eu cuidar de você, porque você é meu tesouro, é a menina dos meus olhos, deixa eu te dar um novo sentido na vida, e isso só é possível você reconhecendo Jesus, se reconciliando com Jesus, aceitando como o Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único nome a qual devemos ser salvos é o nome de Jesus. E eu quero lhe ajudar hoje aqui, eu quero orar por você, com você, e eu quero lhe convidar agora, onde está a primeira pessoa não evangélico, afastada do evangelho, que deseja Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você hoje aqui, onde está uma pessoa que deseja Jesus como Salvador. Veja uma irmã desta igreja, uma pessoa membro desta igreja, para ajudar esta jovem aqui com a sua mão levantada, se aproximando do altar, aceitando a Jesus como Salvador. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa? Está chegando a segunda pessoa, tem mais uma pessoa para acompanhá-la. Onde está a terceira pessoa para Jesus? A terceira pessoa, a tua decisão definirá onde a tua alma passará a eternidade, no céu ou no inferno, com Cristo ou com o diabo, na luz ou nas trevas. Venha Jesus, a terceira pessoa chegou, vem a quarta pessoa, vem a quinta pessoa, está chegando, vem a quarta pessoa, vem a quarta pessoa. Onde está você? Onde está você? Tua alma vale preço de sangue, um homem inocente morreu em teu lugar. Venha Jesus agora. Tem duas pessoas na transmissão aceitando a Jesus como Salvador. Venha Cristo, venha Cristo. Olha só, faça silêncio total. Deixa o controle do mundo espiritual aqui comigo, por favor. Eu sei da ética do pastor Samuel J. Marques, mas eu não posso sufocar ou abortar o que o Espírito de Deus está impelindo a minha alma. Eu estou ministrando, estou aqui, o Espírito de Deus me impelindo, e Ele está me impelindo a cerca de 7 pessoas. Ele me dá o número 7 pessoas que estão hoje neste santuário, mas que não podem voltar para casa hoje sem uma aliança com Jesus. Essas 7 pessoas estão com os pés escorregadios para uma grande desgraça, onde no mundo espiritual o adversário preparou para ceifá-las, e o Espírito Santo diz: eu trouxe elas hoje aqui para dar a elas
um grande livramento. Porque hoje é o último livramento que eu estou dando a elas. Tem 7 pessoas me ouvindo hoje aqui. 6 agora na informação, na transmissão ao vivo. 6 na live. Mas o Espírito de Deus fala comigo aqui dentro. São 7 que não podem voltar para casa sem uma aliança com Jesus. É o teu destino. É a tua alma que está em jogo. Se você tem amor por si mesmo ou por si mesma, o momento é agora. Venha a Jesus, antes que seja tarde demais. Onde está a primeira das 7? A primeira das 7. Está vindo a primeira das 7. Eu quero a segunda das 7. Eu quero a segunda das 7. Urgentíssimo. Eu disse que é urgentíssimo, porque é uma questão de vida ou morte. E eu estou esperando a segunda das 7. 7 na live. Como o Espírito de Deus trabalha. Onde está a segunda pessoa? Eu estou te aguardando aqui. Na live vai chegar a 10. Eu estou te aguardando aqui. A tua decisão definirá o destino da tua alma. Você vem agora, ou será tarde demais? E você que está afastado do Evangelho, eu te aconselho a não voltar para casa sem antes fazer uma aliança com Jesus. Porque a última trombeta pode tocar esta noite. E você corre o risco de ser candidato à marca da besta. Hoje é o teu dia. E eu sei o que eu estou ministrando aqui. Chegou a 9. Aleluia! Vai chegar mais uma. A você que me ouve no santuário, você só tem 10 segundos para sair do seu lugar e vir a Jesus. Você só tem 9 segundos. Você só tem 8 segundos para escapar com vida hoje aqui. A live bateu 10. O Espírito Santo não mente. Quando eu comecei a falar, tinha só 2. Você só tem 6 segundos para escapar com vida esta noite. Está vindo a segunda. Eu sei o que eu estou ministrando aqui. Você tem 5 segundos para escapar da condenação eterna, do lago de fogo. Você tem 4 segundos para não conviver eternamente com o diabo e seus anjos no inferno. Onde está você esta noite? Você tem 3 segundos para se tornar verdadeiro filho de Deus. Onde está você? Você só tem 2 segundos para você se tornar. Meu Deus, está vindo a terceira, está vindo chorando. Olha como vem a 4ª, a 5ª pessoa vem chorando, vem chorando, vem chorando, vem chorando. Chegou a 6ª. O Espírito de Deus mandou eu dizer para vocês, quantas eram? 7, ok? 7.
Ok? O Espírito Santo disse que eram quantas? 7. Não, daqui a pouco eu pego aí a cota. Ele disse que era 7, não era? Então, para vocês verem que não tem nada de homem aqui. Ele colocou no meu coração a mensagem e o número. E ele disse que era 7. Ele não mente. Então eu vou pedi-lo para ele trazer a 7ª. Agora vocês me prometem, se ele trazer a 7ª, vocês darem glória a Deus até os pulmões de vocês racharem? Vocês prometem? Então faça silêncio. Meu amigo, meu companheiro, meu consolador divino, bendito Espírito Santo, tu que andas diariamente comigo, tu me deste o número de 7 pessoas que careciam da salvação. Só falta uma. E não é por força, não é por violência, é por teu operar, é pelo teu agir. Para a glória de Jesus, bendito Espírito Santo, toca no coração desta pessoa, quebranta o coração dela, derrame o amor de Deus no coração dela, mostra a obra do Calvário, o que Jesus fizera por ela, Espírito Santo, e por amor a Jesus, Espírito Santo, pega esta pessoa e conduz essa pessoa à salvação. Espírito Santo, não deixa essa pessoa ser destinada ao inferno. Só falta ela, Espírito Santo. Só falta ela. Olhe para a sua direita. Vocês prometeram adorar a Deus até os pulmões racharem. Aqui tem mais de 10. Quanto tem aí na live? 17. 17 na live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui. 27 almas para Jesus. No primeiro dia do janeiro profético, quando pode estufar esse peito, abrir esses lábios e dar um brado de glória. Deixa eu falar algo para vocês. Depois vocês acompanhem minha história no Instagram, a oferta que eu entreguei do meu Isaac. E depois de 11 anos lutando com um câncer raríssimo, Deus nos pediu. E uma das cirurgias, o meu filho me chamou, eu cuidando, discipulando 2 famílias numa comunidade carente, numa área de risco. Ele entrou no centro cirúrgico e ao entrar ele me chamou e disse: eu não sei se eu saio vivo de lá. Vou fazer a cirurgia, mas médico não pode me curar. Remédio não pode me curar. Químio não pode me curar. Só Deus pode me curar. Se eu vou sair com vida ou não, pai, eu quero lhe fazer um pedido. O senhor constrói uma igreja para aquele povo lá na comunidade? Eu disse: construo, meu filho. E 15 de agosto que passou, Deus me pediu. E entreguei, coração sangrando, mas amando a Deus, eu entreguei. Eu trouxe 17 livros meus. 3 trata só de doenças emocionais. Todos os 3, 2 deles é tratando do aspecto emocional, esgotamento e reações depressivas do homem Jesus. O homem Jesus teve reação depressiva e reação de síndrome do pânico. Como ele saiu disso? Isso está nos meus livros. E um trata de uma depressão profunda de Davi. Estão ali. E o outro é 5 passos para se tornar um pregador pentecostal. Tem 4 apenas de tema, ou seja, 4, 1 tem 5, ou seja, que vai dar 17 livros. 2 deles está sendo usado por uma faculdade no curso de psicologia, não são técnicos em psicologia. É uma abordagem teológica e psicológica, e mostrando as possibilidades e as metodologias para alcançar qualidade de vida. Então, vou estar aí na saída, se você puder me ajudar a realizar esse sonho, eu fico muito agradecido. Muito obrigado por vocês abrir o coração, me acolher aqui e abençoar a minha vida. Se tem uma pessoa que está saindo daqui hoje abençoada, sou eu, por estar
este momento convosco. Deus vos abençoe e expresse minha gratidão ao reverendíssimo Samuel J. Marques. Quem pode dar glória a Deus por esta mensagem?